Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nesse vídeo aqui, eu comecei a falar sobre o que é sexualidade. Hoje vocês vão entender por que esse conceito é importante quando a gente vai discutir sexualidade saudável. Então, só para retomar um pouquinho, naquele vídeo eu falei sobre a sexualidade sendo algo bem mais amplo do que o coito, do que penetração, pênis-vagina. Então eu nem estava me referindo somente às possibilidades, às 1000 possibilidades de posições sexuais, mas eu já dizia que a sexualidade é todo o movimento em direção ao prazer, à realização, à satisfação. Se a gente pensar em carinhos, em abraços, em colo, em afeto, em andar de mão dada, se a gente falar de dançar, de brincar, tudo isso também é da ordem da sexualidade. Dançar, por exemplo, além de movimentar o corpo, você entrar em contato com as suas sensações, com os seus movimentos, você também trabalha a sensualidade, mexe com a forma como você se vê. A sexualidade não tá só no orgasmo, ela tá também nas fantasias, nas conquistas, em quem te atrai, como te atrai, na arte, na sublimação da sexualidade, na alimentação, na amamentação. Então, só para retomar que sexualidade é um conceito bastante amplo e é vivida de formas muito diferentes. Vai variar de acordo com a cultura que você está inserido, com o momento histórico, com as suas crenças, a sua religiosidade. Envolve também aspectos políticos, psicológicos, éticos, legais, culturais. Então, se são tantos aspectos que envolvem a sexualidade, como é possível a gente definir o que é uma sexualidade saudável ou não? Vou discutir rapidamente algumas questões que vêm sendo problematizadas no decorrer de anos sobre a sexualidade. A gente pode pensar na virgindade, que já foi um valor muito forte. Hoje já não é tanto, depende de questões religiosas, de grupos sociais. A questão da homossexualidade, heterossexualidade, bissexualidade, assexualidade. Depois eu vou fazer um vídeo falando só sobre isso. Os papéis de gênero também já foram muito rígidos. O que a mulher tem que fazer, o que o homem tem que fazer, como cada um tem que balizar a sua vida. Hoje já existe uma flexibilidade maior em relação a isso. O que será que é saudável? Você ter um padrão estabelecido ou é mais saudável você ter uma certa flexibilidade ou melhor é não ter referência nenhuma? Eu já falei um pouquinho num outro vídeo sobre pornografia. Se você ainda não viu, dá uma espiadinha aqui. A pornografia é uma outra questão que vem sendo bem discutida, se ela é boa, se ela é ruim, se ela é importante ou não na vida das pessoas. Outra questão que é muito discutida é sobre a monogamia. Será que ela é possível? Será que ela é boa? Será que o poliamor não deixa as pessoas mais livres? Mas será que aí não geraria muitos conflitos entre os casais? E sexo na terceira idade é saudável? É necessário? E será que a abstinência sexual faz mal? Sexo na gravidez pode? E fazer sexo sem camisinha? Enfim, o que é saudável ou não em relação à vivência da sexualidade? São tantas questões abordadas sobre serem saudáveis ou não relacionadas à sexualidade, como é possível definir o limite do que é saudável e do que não é? Como estabelecer conceitos sem normatizar, sem desconsiderar a singularidade das pessoas e a sua vivência em todos aqueles contextos que eu falei, psicológicos, sociais, culturais, éticos, legais? Como estabelecer limites sem categorizar as pessoas, sem dizer as que estão certas, as que estão erradas, sem excluir grupos, sem permitir que a vida seja controlada por outras pessoas que nem estão relacionadas à sua vida? Mas, acima de tudo, como é possível estabelecer o que é saudável e o que não é saudável sem patologizar a vida? Então, eu fui pesquisar algumas questões históricas, alguns conceitos, diversos estudos para poder pensar no que é que nos daria um norte para podermos saber o que é saudável ou não. E eu pensei nisso considerando 3 conceitos. O primeiro conceito é sobre o consentimento. Só existe uma relação saudável quando as pessoas envolvidas estão consentindo com aquelas atividades.
Se você não sabe muito bem o que é consentimento, volta nesse vídeo aqui, eu falei só sobre consentimento e trouxe algumas questões para a gente pensar. O segundo aspecto que eu considerei foi a segurança. Como pode ser saudável se coloca alguém em risco de exposição, se prejudica a saúde e o bem-estar de quem está envolvido? E o último aspecto que eu considerei foi a questão da vulnerabilidade. A vulnerabilidade é um conceito que eu vou aprofundar no próximo vídeo, mas por enquanto fica com essa definição aqui. Antes de terminar o vídeo, eu gostaria de pedir que vocês comentassem o que é que vocês consideram como saudável ou como patológico na sexualidade. Se vocês têm outras referências, se vocês pensaram em outros conceitos, se têm dúvidas em relação a uma atividade ser saudável ou não, escrevam aqui e vamos aprofundar essa discussão. Então essa é uma discussão que eu estou apenas iniciando, espero que com os comentários